Olá, bom dia. Nós estamos aqui hoje com mais um vídeo para o nosso canal. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Joyce Prado. Nós vamos passar agora 10 minutos com Deus, meditando na palavra, trazendo para os nossos dias e aplicando na nossa vida, A palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos ser não apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra, Então isso é muito importante, nós conseguirmos trazer ela para os nossos dias e conseguir aplicar, Esse é o propósito principal da palavra de Deus. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para que você possa ficar por dentro de todos os vídeos que estarão lá disponíveis. São apenas 10 minutos, mas a cada dia, de 10 em 10 minutos, nós temos aprendido, nós temos aí conseguido aplicar na nossa vida a palavra de Deus. Você que está no trabalho, caminho, fazendo alguma atividade, não consegue acompanhar com a Bíblia, todos os dias eu falo. Eu desafio você, antes que o dia termine, pegue sua Bíblia, abra a palavra de Deus, deixa Ele falar com você. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós pegamos a Bíblia, Deus fala conosco. É a palavra dEle, é a voz dEle através do Espírito Santo de Deus falando com a gente. Então eu quero que você abra sua Bíblia hoje, no livro de Salmos. Nós vamos ler o primeiro Salmo, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Vamos ler até aqui, Até o versículo 3, onde fala do homem bem-aventurado. E depois no 4, no 5 e no 6 já fala do homem ímpio, o que acontece com o ímpio, Uma pessoa ímpia é uma pessoa que ela não tem piedade, Uma pessoa que não pensa aí no próximo, que ela só pensa em si mesma, Uma pessoa que ela debocha, uma pessoa que ela não tem piedade com ela mesma. Mas aqui o Senhor está falando, de bem-aventurado o homem que anda segundo os seus conselhos e não o do ímpio. Bem-aventurado somos nós, aqueles que meditamos nas palavras de Deus, aquele que aplicamos a palavra de Deus na nossa vida. Por quê? A palavra de Deus, como diz aqui, ela é lei para a nossa vida, mas ela é lâmpada para os nossos pés também, Ela nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Antes o teu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. Eu já falei para vocês, a palavra de Deus, ela não é um livro apenas de leitura, Ela é um livro para que nós possamos aí meditar. Meditar quando? Dia e noite. A palavra de Deus nos ensina. Porque o que acontece com essa pessoa que ela não anda segundo o caminho dos ímpios, os conselhos dos ímpios, não se detém, no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, não se assenta com aquelas pessoas que ficam debochando, que fica fazendo piadinha, que gosta de fazer bullying, com outras pessoas ou até mesmo com situações. Aqui diz que essa pessoa ela vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro, Você imagine aí uma árvore que ela é plantada próximo a um lugar, a um córrego onde corre águas. Essa árvore ela vai estar sempre, com as folhas verdes, ela vai estar ali sempre dando o seu fruto no tempo determinado, como diz aqui, o seu fruto na estação própria. As folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Então esse é o homem bem-aventurado, este é o homem que ele medita na palavra de Deus, ele não segue os conselhos dos ímpios, ele não anda, no caminho dos pecadores e ele não se ajunta com os escarnecedores. Pelo contrário, a palavra de Deus é vida e é guia para ele, Através da palavra de Deus ele caminha, ele medita e ele traz para os seus dias. Então, eu sempre falo aqui no nosso vídeo, a palavra de Deus ela é um livro para a nossa vida, para nós seguirmos um manual de vida.
quando nós aplicamos o que nós aprendemos aqui, o Senhor, Ele nos prospera, né? Os nossos caminhos são prósperos, mediante a palavra de Deus. Nós estaremos aí sempre seguros, plantados junto a ribeiro, né? Pode vir aí o vento forte, pode vir o tempo de seca, né? Mas nós estaremos sempre seguros na presença de Deus, na palavra de Deus, sendo guiado por Ele e sendo protegido, né? Por mais situações difíceis que nós passamos, o Senhor, Ele é conosco, o Senhor, Ele nos dá força, nos dá coragem, nos anima todos os dias para continuar. E aqui, olha, no 4 diz assim: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá, né? Então o Senhor, Ele é um Deus de justiça e Ele conhece os nossos caminhos, conhece os caminhos de todos aqueles, né? Tanto do justo quanto dos ímpios, né? Não cabe a nós dizermos quem é justo, quem é ímpio. Cabe a nós, né, buscarmos sermos justos, justificados pelo sangue de Jesus, e cabe a nós caminharmos meditando na palavra de Deus dia e noite, para que nós possamos sim ser como uma árvore plantada ao ribeiro, né? Para que nós possamos saber as decisões a serem tomadas, né? Para que nós possamos orar, buscar a Deus, nos levantar, né? Não ficar abatido, caído, jogado. Através da palavra de Deus, nós temos aí essa força que vem do próprio Deus, né? E nós temos a certeza de que os nossos caminhos, né? O Senhor conhece o caminho, tanto do justo quanto do ímpio. E no tempo certo, as coisas elas acontecerão na nossa vida, né? Então nós não podemos desanimar, nós não podemos perder a nossa fé. Nós temos que perseverar na palavra de Deus, crendo que Deus ele é fiel para cumprir o que Ele nos promete, né? E crendo que a nossa vida está nas mãos de Deus, não confiando no que as pessoas falam, não fazendo através dos conselhos daqueles que muitas vezes está diferente da palavra de Deus, né? Eu sempre falo, caminhar com Deus é você andar na contramão do mundo. Hoje o mundo nos propõe muitas propostas, né? Que não condiz com a palavra de Deus. Propostas que muitas vezes nos faz prosperar, que nos faz crescer, né? Só que de forma errada, né? Que não vem como diz a palavra de Deus, que não é como aquele que é plantado junto a ribeiro. E a palavra de Deus diz que o ímpio, ele perecerá. Quando nós nos detemos a conselhos de ímpios, quando nós sentamos na roda dos escarnecedores, quando nós estamos junto com pecadores, né? O Senhor, Ele faz com que nós também viemos perecer, né? Quando eu falo estarmos juntos, não é nós andarmos longe no sentido de não ter relacionamento com essas pessoas, não é isso, né? Porque nós temos que amar o nosso próximo, nós temos que estar junto das pessoas, mas é nós não nos determos no caminho que ele tem caminhado, que ele tem percorrido, né? É nós estarmos para ser a diferença, para nós sermos a luz e o sal desta terra, mediante a palavra, não para que a gente seja melhor que ninguém, pelo contrário, para que nós possamos, juntamente com a palavra de Deus, levar luz para essa pessoa, para que ela possa enxergar os seus caminhos. E como diz então aqui, né, o Salmo, a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Então, essa aí é a diferença, essa é a palavra de Deus para nós hoje, que você possa ser esse homem bem-aventurado, né, que a palavra de Deus nos ensina, aquele que medita na palavra de Deus dia e noite. O nosso tempo é muito curto, apenas 10 minutos, né? Ele termina muito rápido. Se você gostou, curte, compartilha, encaminha para um amigo. Continua meditando na palavra de Deus, né? Deixa o Senhor falar aí com você a respeito desse salmo hoje. Que Deus abençoe e eu te espero aqui no próximo vídeo.